E muita gente fala assim, porra, eu não sabia que eu gostava de história. Né? Porque a história que a gente aprende, parece que o professor de história hoje, o historiador, ele se acha um inquisidor, assim, né? um inquisidor identitário. Assim, né? Ele quer montar um relato de condenação porque você é culpado pelos problemas do Brasil, seus ancestrais. O aluno fica assim, né? e odeia o assunto, né? E quando você mostra, sei lá, o Laurentino, aquele outro do Sul, o Eduardo Bueno, tá? Ou eu te mostro, cara, a história, né? Vamos largar as armas, as pedras e mostrar como as pessoas viviam, né? Daí é muito legal, as pessoas gostaram muito. Muita gente virou historiador por causa do livro, ou virou político, né? Uma vez eu recebi uma mensagem no Facebook de um guri, estava na Inglaterra estudando lá, e o guri falou, pô, o teu livro me tirou da esquerda e tal, e daí eu queria fazer uma entrevista com você no meu canal do YouTube e tal. Um menino de 17 anos que se chamava Kim Kataguiri. Daí vários assim, sabe? Daí é bem recompensador, assim, é muito legal. Uma das coisas do livro também é você desmistifica um pouco a figura do Aleijadinho, né? Você falar um pouco mais sobre isso? Isso tem um livro muito bom. Cara, eu já me esqueci também de uma historiadora mineira que ela mostra na real que o Aleijadinho, ele é toda essa imagem que a gente tem bonita, né? Que é o cara com ele não tinha mais mãos, né? Então as amarrava o martelo e o formão na mão, né? E o toquinho da mão. Tinha um lenço, uma tela assim para as pessoas não se depararem com a feiura dele e tal. Isso é meio que uma inspiração no Corcunda de Notre Dame, né? O clichê romântico, assim, né? Sim. E daí o Bretas, né, o primeiro biógrafo do Aleijadinho, meio que ela cita assim trechos muito parecidos dos dois e tal. E daí o que se sabe sobre o Aleijadinho mesmo? Ele existiu, né? Qual é o nome dele? O Antônio Francisco Lisboa existiu, mas... E daí uma coisa mais legal, isso foi muito legal de descobrir também, que as obras atribuídas ao Aleijadinho não param de crescer. Porque chega lá, o cara fala, eu tenho aqui uma peça do Barroco Mineiro, essa aqui. E daí ele tem um amigo crítico, o amigo dá um laudo de autenticidade. Fala, não, isso aqui é um Aleijadinho, claro. E daí a obra 10 vezes mais cara, entendeu? E daí o número assim aumentou, eu falo no livro, de 150 nos anos 80 para 400 hoje, entendeu? E daí tem uma história que fala assim, não, porque o Aleijadinho ele não era um bom escultor. Ele fazia uns narizes meio grosseiros, assim, sabe, nas esculturas, né? E daí, para se justificar, as pessoas falam, não, na real isso é reflexo da sua personalidade atormentada. Não, meu irmão, não, ele simplesmente não era tão bom assim, entendeu? Precisa explicar tudo, né? Precisa ter alguma explicação traumática na vida da pessoa, né? Coitado, sofredor. É impressionante, né? Como a gente está vivendo uma época assim, né? De que, algum trauma teve, né? Ele sofreram muito, né? Você fala, tudo bem, sofreu, mas a vida é mais complexa, né? A vida é mais... E nesse caso específico dessa figura do Aleijadinho, por que você acha que construiu-se esse mito no entorno dele? Pois é, os modernistas, né, pegaram o Aleijadinho como um grande personagem nacional, né? Daí a partir dali foi crescendo, assim. Mas isso é bem engraçado, né? Como algumas coisas viram história, viram personagem e outras não. A gente sabe muito sobre a Olga, por exemplo, né? A biografia do Fernando Moraes e tal, mas a gente não sabe nada sobre a Elza, que foi uma menina que o Prestes ajudou a matar, porque achava que ela colaborava com a justiça. Os caras matavam ela na periferia do Rio de Janeiro enforcando com cabo elétrico, assim, né? Então, não é um personagem que os brasileiros conhecem, né? Você fala de Olga, todo mundo, não, claro, Olga. Ninguém vai fazer um filme sobre a Elza. Né? É tudo um processo de seleção, na verdade, né? O que você... a história, os personagens da história foram selecionados, né, com o tempo, né, Sim. Como o próprio, você está falando do Aleijadinho, você pega, o compositor brasileiro é o Villa-Lobos, e tem muitos outros, né, cara, tão esquecidos, né, que ninguém fala a respeito deles, né. Pode até nem ter tanto talento, tanta projeção, mas você vê que o Brasil é muito cruel nesse ponto, né? Ele elege alguns e aqueles
E assim se faz, né, cara? É muito interessante isso, né? Como vai surgindo. Incrível. Por isso que eu não sei, eu tenho uma campanha assim com pessoas que eu conheço, faça a sua própria história, sabe? Não deixa que ninguém escreva a sua história. Sou né? testemunha disso, né? Eu falo muito com o Cris sobre isso, porque, se você não contar a sua história, ninguém vai contar. Eu tive uma experiência muito legal de fazer uma biografia de uma pessoa totalmente comum, mas que queria. Ela foi Dona Renira, se estiver me ouvindo, um beijo para Dona Renira. Ela começou a fazer terapia e as pessoas, as terapeutas, uma atrás da outra, falaram: conta a sua história, não fica guardando para você, isso é uma história muito interessante. E ela me chamou para escrever a história dela. Então, qualquer pessoa pode ser biografada e tem uma importância histórica, né? Nós três aqui temos, nós quatro contando com o Márcio lá, a gente tem uma história que faz parte de uma história maior e tem que ser contada. Total.